Oi, eu sou o Dan e esse é mais um Papo de Filme. Recentemente o Josh O'Connor deu uma estourada na minha bolha, assim, e eu descobri, eu não conhecia ele como ator, até eu assisti Challengers. Eu acabei gostando muito dele como ator nesse filme, assim, ele tem um certo charme, uma certa loucura por trás do jeito como ele atua que eu achei muito interessante. Ele é meio, não pateta, mas não sei. Graças a esse meu repentino interesse pelo Josh O'Connor, eu quis assistir mais filmes que ele participou. E isso me levou ao filme que me fez conhecer a minha diretora, uma das minhas diretoras favoritas atualmente, a Alice Horwacker. Horwacker. Ela é italiana. É complicado. Não é nem Alice, né? Mas eu sou brasileiro, é complicado. E o filme em questão que eu assisti dela foi o La Quimera. Eu assisti esse filme faz um tempinho e eu gostei muito do filme. E aí eu assisti de novo e eu gostei mais. Eu assisti hoje esse filme pra tá falando aqui, né? E talvez porque eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer, eu prestei mais atenção em pequenos detalhes. Resumindo, La Quimera é um filme sobre um cara que foi recém-solto da prisão e ele volta para sua cidade na Itália, no interior da Itália, numa Itália rural dos anos 80. E ele se reúne com a sua antiga trupe de ladrões de tumba, porque o nosso protagonista, Josh O'Connor, ele tem um superpoder, onde ele consegue sentir a presença de tumbas. E com isso eles acham objetos valiosos. Quando eu vi essa história a primeira vez, eu não fui atrás de ver a Alice falando sobre nem nada, eu só gostei do filme e segui minha vida, tal qual a maioria dos filmes. Mas como eu quis parar para fazer um vídeo sobre, eu fui pesquisar sobre, né? Sobre o filme, sobre como ele foi feito. E uma coisa que eu achei interessante foi que essa história, que quando eu vi a primeira vez sobre essa trupe de saqueadores de tumbas na Itália, essa história, por mais fantástica que seja, ela é baseada na infância real da diretora. Uma entrevista que eu vi ela dando em um evento, ela fala que houve um momento da enquanto ela crescia no interior da Itália, em que o mercado de roubo de tumbas era mais valioso do que o mercado de drogas da Itália. E ela fala sobre como isso, as pessoas que faziam isso viam como com orgulho, falavam com orgulho sobre isso e para ela era uma coisa que ela não conseguia entender porque você estava desrespeitando as pessoas que morreram ali, né? Tumbas de 800, 900 anos de idade sendo saqueadas e vendidas, tipo, violadas, né? Tumbas sendo violadas e sem preço nenhum. Eu achei muito bom na entrevista dela que ela fala uma coisa que para ela foi essas coisas ficaram na cabeça dela porque pela lei dos vivos essas pessoas conseguiam escapar. Eles escapavam da polícia, eles fugiam, eles escapavam, mas ela sabia que na lei da noite, a lei dos mortos, eles não teriam como escapar. Eles teriam que, em algum momento, pagar o preço. Eles teriam que pagar por aquilo que eles estavam tirando, né? Eles estavam atormentando o descanso de quem já tinha partido e quando fosse a vez deles, eles teriam que pagar o preço. Eu achei isso bonito. Achei bonito. No filme La Quimera existe uma trama principal, não trama, mas uma mensagem que
sustenta o filme todo, que é o desaparecimento, a ausência da namorada do protagonista e filha de uma senhora que também é presente no filme, que é a sogra desse cara. E essa personagem misteriosa, ela é um símbolo, o símbolo dos nossos fantasmas, né? Eu fiquei pensando no filme e é engraçado porque La Chimera, que é o título do filme original, tem um outro significado na Itália. La Chimera, na Itália, é uma frase popular para representar um conto de fadas, algo, uma história, algo inalcançável. Mais especificamente, a expressão La Chimera significa um sonho impossível, uma ilusão ou uma fantasia inalcançável. Acho que isso reflete bem com o que a Alice quer passar no filme. Propositalmente, eu acho que ela propositalmente deu significados, deixou um significado aberto para o título para que você forme a sua própria conexão de história. La Chimera é um filme sobre o que sobra das memórias quando as pessoas se vão. E eu acho que a personagem que, que é esse centro do foco do protagonista durante toda a trama que desenrola e o fascínio dele por objetos de pessoas mortas, porque o poder dele, esse poder, né, entre aspas, esse dom que ele tem, que eu chamo de poder, eu acho que vai muito pro super-herói, mas esse dom que ele tem de encontrar esses túmulos tá muito longe de estar ligado aos objetos. Ele tá ligado às pessoas, ele tá ligado às pessoas que partiram. E é engraçado ele ter esse dom e ter essa conexão com as pessoas que partiram, porque durante o filme todo ele não aceita que quem partiu foi a namorada dele. Isso não é um spoiler, tá? Porque todo mundo no filme, você como espectador, eu como espectador, todo mundo que assiste o filme meio que entende já no começo do filme que, considerando como as coisas se desenrolaram antes do filme, que é explicado no começo, ela não está mais entre nós, mas existe esse apego às memórias, né? E essa busca por esses fantasmas que rodeiam o nosso protagonista é um apego a essas memórias. Existe uma parte muito específica no filme que ele reencontra com as pessoas que ele encontrou no trem. No começo do filme, na primeira parte, na primeira cena do filme, ele reencontra as pessoas que ele trombou no trem de volta para casa. E dessa vez elas não são vivas, elas são fantasmas. Fantasmas dessas memórias dele. Claramente essas pessoas não estão mortas. A gente viu elas no começo do filme, mas ali naquele momento elas são fantasmas. Elas são aparições, elas que faz a gente pensar que memórias, os fantasmas nada mais são do que as memórias que a gente carrega com a gente. E isso fala muito sobre o próprio personagem. Ele é um fantasma, ele é um fantasma de algo que ele deveria ter sido e não é. E no fim ele faz o que todo fantasma acaba fazendo nas histórias, que é seguir em frente, né? Você entenda isso como quiser, porque pra mim é muito mais genuíno quando você assiste o filme e tira sua própria conclusão. Eu não posso deixar de falar, e também, para finalizar, né, eu acho que eu não quero falar muito sobre esse filme, esse é um filme muito sensível, pode ver que eu não falei muito sobre como ele foi filmado, mas eu vou chegar lá, eu vou falar sobre isso, que eu gosto de falar sobre isso. Mas existe um outro tema muito forte no filme, que é sobre as mulheres desse filme. Esse é um filme rodeado de mulheres com papéis de importância. E é óbvio que a gente esperaria por isso, porque esse é um filme dirigido por uma mulher, né? Uma das atrizes principais do filme, a atriz principal do filme é a Carol Duarte, uma atriz brasileira, talentosíssima, absurda no papel de Itália.
Mas as mulheres têm um papel muito importante porque ali a Alice, e eu descobri isso vendo as entrevistas delas, da qual eu recomendo. Eu acho que eu estou introduzindo aqui para vocês o tema, mas seria interessante você saber mais do filme, caso você queira assistir, e saber mais sobre essa diretora que eu me apaixonei. E, enfim, que é o papel da mulher durante a Itália dos anos 80, no papel do patriarcado, né, como um todo. Porque se você reparar, as pessoas que estão realmente lutando nesse filme são as mulheres, que se juntam, que estão construindo uma vida, estão sendo agentes da mudança, enquanto os homens presentes no filme são apegados a esses fantasmas. Todo o grupo do personagem principal, né, eles são todos presos a essa ideia de caçar esses objetos e esses túmulos. E basicamente eles abandonam todo o resto. Eu queria falar um pouco sobre o papel da Spartacus, que é de certa forma, vilã. Eu não acho que vilã eu não acho que ela seja vilã. Eu não acho que eu possa falar que ela é vilã, sabe? Ela só é alguém que se rendeu ao comércio ali. Ela é a mulher rica que compra as coisas escavadas desse grupo de maluco, sabe? Mas eu não vou falar dela. E assim, eu não vou falar dela, eu acho que você pode assistir, porque falar dela envolve falar sobre coisas que realmente aconteceram no filme e eu não vou pra esse lado. Agora, falando um pouco sobre a parte que eu gosto muito, eu acho que esse filme ele é lindo e ele é feito com muito carinho. O que é um filme recente, né? Não é um filme velho, mas ele tenta ser velho. Ele tenta passar aquela sensação que a gente tinha no passado de um filme gostoso de assistir, um filme antigo. E, e para isso ele é todo gravado em realmente filme. Ele não é digital. E o que eu achei interessante é o quão fluido entre formatos esse filme é, sabe? Ele, primeiro que, ele é um filme lindo, 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 ele é cores absurdas do campo da Itália rural, assim. A falta de cor, às vezes, também é muito importante para representar coisas ali, e, enfim. Mas a mudança de aspectos, às vezes o filme está em 16 milímetros, às vezes em 35, e essas mudanças ocorrem de forma fluida. E aí na entrevista que eu vi da Alice com o Josh O'Connor, ela fala que isso não foi planejado, não foi calculado, foi no feeling. Foi no feeling, sabe? E existe uma certa profundidade que é necessária ter ali para você conseguir fazer esse tipo de coisa no feeling, sabe? Tipo, eu decidi. Agora eu acho que essa cena aqui fica melhor em 16 milímetros. That's crazy, man. Essa é loucura pra mim. Ter essa. Qual é a palavra? Esse. Não sei. Enfim, assistam La Quimera. Eu acho que é um filme que é sensacional. Me apresentou a uma das minhas diretoras favoritas, como eu disse no começo. Esse filme é lindo. Ele tem muito significado. Ele tem um peso emocional muito grande. E ele fala muito sobre memória, de certa forma, sobre nossos fantasmas. Então eu acho que vale assistir se você tiver um dia afim. Assiste e me fala o que você achou. Eu adoro quando o primeiro papo de filmes furou a bolha, né? E eu adoro como as pessoas se interessaram realmente pelo filme. Então, meu objetivo aqui é esse, né? Fazer você ter vontade de assistir. Enfim, é isso. Eu te vejo no próximo papo de filme, no próximo vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo aqui. Se inscreve no canal. Eu acho que essas coisas você já sabe. E se você não sabe, eu tô te falando agora. Então, agora eu vou editar esse vídeo para postar amanhã. Tchau!